Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre aspectos políticos e econômicos do período conhecido como Primeira República. Na verdade, no passado, esse período era chamado também de República Velha. Vamos entender por que disso. Bom, se você gostar do vídeo, já peço para dar um like aqui, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Bom, gente, esse período era conhecido também como República Velha, porque esse nome foi dado por opositores desse regime no passado. Lideranças que vieram ao poder no pós-30, então colocavam esse nome de uma forma pejorativa com esse momento, representando um período de atraso, o antigo. Então era uma ideia de tentar passar o novo, né, a partir daquele momento. Por isso passamos a adotar o nome Primeira República atualmente. Esse período também é fortemente marcado pela chegada ao poder de militares e cafeicultores. Eles efetuaram um golpe e derrubaram Dom Pedro II do poder. O velho e doente imperador representava um atraso para o império. E naquele momento, superar o regime imperial e trazer o regime republicano seria o melhor caminho no entendimento desses militares e desses latifundiários. É interessante entender que essa república que se fez é uma república que tinha fundamentalmente alguns projetos políticos. Desses podemos destacar a ideia positivista do sociólogo Auguste Comte, que previa o seguinte: a ideia de um governo forte, autoritário, que seria capaz de levar um país rumo ao progresso. Essa ideia era muito forte entre os comandantes militares. Entre os cafeicultores, principalmente de São Paulo, era muito forte a ideia do liberalismo, uma república liberal onde os estados gozassem de grande autonomia para poder tocar não tanto seu aspecto político como seu aspecto econômico. Esse modelo de república com grande autonomia era praticado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi uma grande inspiração para os cafeicultores, principalmente. Não à toa que a primeira bandeira do Brasil, né, pelo menos a proposta, era muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos. 4 dias depois, acabou se aceitando e se consolidando mesmo a bandeira que temos até hoje, que foi adotada com as ideias positivistas bem claras: ordem e progresso. A ordem que principalmente os militares trariam com um governo forte, e o progresso econômico que o Brasil teria em consequência disso, que favoreceria principalmente os cafeicultores. Se consolida naquele momento como o primeiro presidente do Brasil. Ainda uma escolha indireta que aconteceria naquele momento. O que é importante notar é que nessa fase provisória foi um momento de desconstrução das estruturas imperiais. Você tem um desmonte dessa estrutura imperial e um estabelecimento de uma estrutura republicana no Brasil em todos os níveis. É importante notar também alguns vídeos muito sérios no primeiro momento, como, por exemplo, a separação entre igreja e Estado. Essa relação entre o governo republicano e a igreja, curiosamente, vai ser, num primeiro momento, de distanciamento, à medida que você tem a educação sendo incorporada como uma obrigação do Estado para sua manutenção, bem como outros aspectos. Você tem a criação do casamento e do registro civil. Dessa forma, você vai criando, de fato, um Estado laico no Brasil, que concede liberdade religiosa, mas é importante você estar atento. Não queira pensar que as religiões afro-brasileiras vão ter total liberdade. Certamente, por outros aspectos, a gente vai ter todo esse contexto de perseguição religiosa. A nossa primeira Constituição Republicana, ela tem várias medidas interessantes. Quer dizer, a última Constituição tinha sido lá em 1824, no início do Império. E agora você tem, depois de tanto tempo, uma Constituição Republicana que estabeleceu os novos princípios desse Brasil nesse momento, sob uma lógica republicana, naturalmente. Uma lógica de divisão de 3 poderes. Você, obviamente, acaba com o poder moderador, que existia anteriormente, porque você tinha um imperador, e aí você cria uma nova lógica, com, por exemplo, a questão do voto. Você tira o voto censitário, tira a questão do voto por renda, estabelece uma lógica de voto universal. Nossa, o voto universal parece uma coisa muito ampla para todos, só que, na verdade, você tem restrições bem claras nesse voto universal. Era um voto universal masculino, para maiores de 21 anos, apenas alfabetizados. Só com isso, cara, você excluía quase 70% da população brasileira, incluindo aí, por exemplo, mulheres que não votavam, só vão conseguir ganhar esse direito em 1934. Uma coisa que é importante na Constituição é uma palavrinha sobre o voto. O voto era aberto. Essa simples palavra, ela muda todo o cenário e faz com que surja uma grande estrutura política em torno disso. O voto era aberto. Se liga nisso que lá na frente eu vou falar sobre isso no vídeo. E essa Assembleia Constituinte estabelece como primeiro presidente do Brasil, eleito indiretamente, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que estava governando até então de forma provisória. Em relação aos aspectos econômicos, o governo de Marechal Deodoro da Fonseca ficou muito marcado por um grande problema, o chamado encilhamento, o apelido que recebeu o seu plano econômico, porque, na verdade, a estratégia pensada por Rui Barbosa era uma estratégia de fomento da indústria no Brasil, de fortalecimento de segmentos urbanos. Porém, o que isso acaba acontecendo é o contrário. O que acaba acontecendo nesse contexto é que o governo vai promover uma emissão de papel moeda, querer jogar dinheiro no mercado, oferecer linhas de crédito para abertura de fábricas. Só que muitas pessoas
pessoas pegam esse dinheiro, pegam esse recurso e não abrem fábricas. Muitas pessoas pegam esses recursos e vão criar empresas fantasmas, apenas para poder se favorecer do crédito dado pelo governo. E também não é só isso. Além dessa questão, houve a emissão de papel moeda. Uma emissão monetária sem aumento real da economia. Gerou inflação. Então você tem um processo inflacionário de aumento de preços que vai ser um problema muito sério para essa economia da nascente República Brasileira. Deodoro enfrentou vários problemas políticos dentro do seu governo. Naturalmente, ele tinha um problema com o parlamento, uma vez que ele vinha de uma estrutura militar, ou seja, ele era marechal. Naturalmente, quando ele falava, quem estava embaixo obedecia. E na lógica política não é assim. Ele se vê obrigado, como presidente, a negociar com o parlamento. Isso vai ser um problema muito sério para ele. Ele tem pouca articulação política nesse sentido. E não é só isso. Ele vai ter problemas dentro da própria estrutura militar, visto que ele vai enfrentar a primeira revolta da Armada. A Armada era a Marinha. Sim, no primeiro governo do Brasil republicano, você teve uma revolta da Marinha contra o Exército Brasileiro. Então você vê que até a própria estrutura militar estava dividida naquele momento. A Marinha, de certa forma, se tinha desprestigiada, né, nesse novo governo republicano que surgia. A Marinha, que era tida como uma arma monarquista, mas na verdade queria um pedaço dentro desse governo que estava se constituindo. Tinha uma forte hegemonia de membros do Exército e não da Marinha. Nesse episódio, por exemplo, a primeira revolta da Armada, a ideia era a renúncia do Deodoro. E o Deodoro, pressionado por esse movimento militar e pela própria conjuntura dentro do próprio parlamento brasileiro, acaba renunciando de fato, abrindo caminho para que o seu vice, o Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto, possa assumir a presidência. Então começa o governo de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto é interessante porque ele é muito conhecido como Marechal de Ferro. Por quê? Pela sua postura autoritária e centralizadora. Se Deodoro já teve atritos em função disso, uma postura centralizadora, o Floriano muito mais, visto que durante o governo Floriano ficou muito forte uma lógica política conhecida como jacobinismo. Era um republicanismo radical, altamente centralizador, mas que ao mesmo tempo tentava contemplar segmentos populares. Por exemplo, Floriano atuou no tabelamento de preços de aluguéis e alimentos. Então, dessa forma, Floriano buscava um apoio, principalmente nas áreas urbanas, mas mesmo assim perdia apoio em vários outros setores, como, por exemplo, a segunda revolta da Armada. Mais uma vez a Marinha se levanta contra o governo federal. Você tem novamente um embate aí, só que nesse caso aqui foi contornado pelo Floriano, que vai conseguir debelar esse movimento, mesmo com a ameaça da Marinha de bombardear o centro do Rio de Janeiro. Outro movimento importante nesse momento será a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Como o próprio nome diz, a Revolução Federalista. A ideia ali era justamente se ter mais autonomia regional, fora do controle do governo federal. O enviado do governo federal lá, o governador da região, era Júlio de Castilhos. E Júlio de Castilhos, ele representava esse ideário florianista de governo centralizador submisso ao Distrito Federal. Então, nesse momento, as forças políticas locais que queriam mais autonomia vão lutar. Esse grande embate acontece, então, entre defensores da centralização, que são chamados de pica-paus, e defensores da descentralização, conhecidos como maragatos. Essa grande guerra civil no sul do país vai dar vitória às tropas florianistas, consolidando ali governos com características centralizadoras, posteriormente com Borges de Medeiros, e com uma liderança política chamada Getúlio Vargas. Sim, o Getúlio Vargas que futuramente será presidente do Brasil. Em Santa Catarina foi tão forte o poder dos florianistas que chegaram a mudar o nome da capital. Chamava até então Nossa Senhora do Desterro, passou a se chamar Florianópolis. Como nós podemos ver, então, debelando movimentos contrários, Floriano consegue chegar ao final do seu mandato em 1894. Naquele momento, passa o bastão na eleição para os governos civis que iam se suceder naquele momento. Dessa forma se encerrava, então, o período da República da Espada. Esse momento, tivemos 2 presidentes militares logo no início da Primeira República Brasileira. Posteriormente, esse poder será passado para latifundiários, principalmente ligados ao café, num momento que a gente conhece como República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930, quando Getúlio Vargas chegará ao poder no Brasil. Nesse momento, se monta essa grande estrutura política, a partir daquela palavrinha que eu falei para vocês que estava na Constituição. O voto era aberto, ou seja, o voto não era secreto. Isso abriu margem para montar essa grande estrutura. Como o voto era aberto, o eleitor era obrigado a falar em quem ele ia votar. Só que quando a pessoa chegava na zona eleitoral e pronunciava o nome do candidato, ele estava ali suscetível a todo tipo de pressão. Naturalmente, todos os latifundiários e homens poderosos da cidade estavam no entorno acompanhando a votação e observando, intimidando e ameaçando as pessoas que estavam a votar. Claro que muitas vezes também acontecia uma certa troca de favores. Em troca de algum benefício, essa pessoa vendia o seu voto. Então, além da coação, você tem também a compra de votos nesse momento,
consolidando aí o que a gente chama de voto de cabresto, esse voto direcionado, onde o político ele induz o eleitor a votar no seu candidato ou nele próprio. Voltando a essa estrutura, eu acho que é importante dizer que então isso começa na municipalidade, na localidade, ali na cidade. E na verdade ali o poder municipal, que é o poder desse latifundiário chamado de coronel. O título herdado da época do Império ainda, da Guarda Nacional. Mas na verdade no Brasil depois coronel virou sinônimo de latifundiário poderoso que comanda a cidade. Esse homem transforma todo o seu poder econômico de proprietário de terras em poder político, já que ele tem capangas e seguranças que podem fazer cumprir sua vontade. A todo esse sistema de pressão eleitoral, voto de cabresto e mandonismo local, chamamos de coronelismo. Em nível estadual, temos a chamada política dos governadores. Na verdade, é importante perceber, o presidente Campos Salles vai coar o nome política dos estados. Eu tenho até um textinho dele aqui para mostrar para vocês. Olha só, eu vou ler. Entendi que não era lícito assistir indiferente a esta luta política na Câmara Federal, cujos resultados poderiam acarretar a ruína da República. Dirigi-me para esse fim aos governadores dos estados, onde reside a força política desse regime. Outros deram à minha política a denominação de política dos governadores. Teriam acertado se dissessem política dos estados. Campos Salles acreditava que o poder político estava nos estados, residia nos estados, baseados na lógica do coronelismo, na municipalidade. Então, em base, a estrutura política então começava nos municípios, com o coronelismo, ia passando pelo governo estadual, com a política dos governadores, chegava até a presidência com a política do café com leite. Ou seja, em troca de cargos públicos e verba para seus estados, os governadores apoiavam o presidente indicado por São Paulo ou Minas Gerais. E isso já é a política do café com leite. Antes de falar disso, eu queria aproveitar esse momento para falar também sobre o Food Loan, que foi uma grande moratória, né, uma parada no pagamento da dívida externa brasileira e uma renegociação dessa dívida que ocorreu no governo do Campos Salles. É importante notar que a estrutura era essa política, de troca de favores entre presidentes, governadores e coronéis. Mas e a política do café com leite? Basicamente, a política do café com leite era esse revezamento da indicação do candidato à presidência entre São Paulo e Minas Gerais. Os estados mais importantes naquele momento, claro, São Paulo era o preponderante nessa história. Tinha uma grande produção cafeeira já desde a época do Império. Minas Gerais entrava ali fundamentalmente não pela produção de leite, mas pelo colégio eleitoral que tinha, a quantidade de pessoas que tinha naquele estado e o próprio poder econômico do estado, à medida que também era um produtor de café. Tinha um outro elemento também que era muito definidor, porque existia também a chamada Comissão Verificadora de Poderes, que era um instrumento público que estabelecia, depois da eleição realizada, a conferência de todos os candidatos eleitos. E aí, claro, caso algum candidato de oposição passasse, ainda que não fosse do interesse das oligarquias dominantes, esse candidato não tinha nem sua vitória catada. Então, naquele momento, se cancelava a candidatura. Então, você tinha um último instrumento que ainda era usado por essas oligarquias. É muito interessante quando a gente fala sobre esse período. Você virar do século XIX para o século XX no Brasil. Você tem uma grande efervescência cultural acontecendo e artistas que estão muito atentos ao que está acontecendo. Aqui temos Noel Rosa, um dos pioneiros do samba brasileiro, um grande nome da nossa música popular brasileira, que, na sua letra Feitiço da Vila, coloca ali a crítica política àquele momento. Lá, em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. Outra personagem cultural muito importante nesse momento é a Chiquinha Gonzaga, com o seu Abre Alas e muitas outras canções vão, na verdade, também estar no nascedouro do samba brasileiro. Como eu falei anteriormente, a lógica da política café com leite foi praticamente hegemônica durante toda a Primeira República. Porém, tivemos momentos sim de contestação, como, por exemplo, o momento da chamada Reação Republicana em 1921, que foi o momento onde a oposição se organizou de forma mais efetiva contra a hegemonia São Paulo-Minas. A reação republicana fundamentalmente lança um candidato, Nilo Peçanha, representando o interesse de estados considerados preteridos por São Paulo e Minas Gerais. Estados como, por exemplo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, próprio DF. E dessa forma, eles vão chegar a competir com o candidato de situação, Arthur Bernardes. Porém, Arthur Bernardes, que já vinha naquela estrutura do café com leite, consegue vencer a eleição. Mas não seria fácil a vida de Arthur Bernardes. Ao longo do seu governo, enfrentou vários levantes, inclusive com militares. Para destacarmos os aspectos econômicos desse período, é importante perceber a hegemonia cafeeira. Na verdade, quando a gente olha as tabelas e gráficos, fica muito evidente como é que o café dominava a cena econômica brasileira. Como você pode ver nessa tabela aí, o café chegou a representar, no final do século XIX e início do século XX, quase 60% das exportações brasileiras. Era, de fato, o produto que o Brasil dominava, número 1 no mercado internacional, mas também a própria economia brasileira focava apenas nisso, com pouca diversificação econômica.
Aqui a gente verifica o número de sacas, essa mesma realidade. E para garantir a força desse produto que era tão importante para a economia brasileira, o governo lançou mão de vários e vários artifícios relacionados a isso, como, por exemplo, uma política de valorização artificial do preço do café. Por quê? O governo basicamente contraía empréstimos no exterior para poder comprar parte do café que estava em poder dos cafeicultores. Era uma forma de retirar uma parte desse café do mercado e aquele que sobrava na mão dos cafeicultores estava cada vez mais valorizado. Ou seja, o governo assumia dívidas para poder favorecer os cafeicultores. Isso é uma lógica muito curiosa, porque a gente está falando de um governo que era liberal, né? Porém, um governo que nesse momento vai tomar as rédeas em favorecimento de determinados setores. Ou seja, a mão do Estado ela vai atuar em alguns setores quando é de interesse dessa classe dominante. Outro dado que é importante notar é que foram várias e várias políticas cambiais de desvalorização da moeda nacional. Em que sentido? Esses exportadores ganhavam em dólar. Então, quanto menos valesse a moeda nacional e mais valesse o dólar frente a essa moeda nacional, mais interessante seria para eles. Então, a moeda brasileira, ao longo desse período, vai ter toda uma lógica política cambial de desvalorização dela, para favorecer os cafeicultores que exportavam, em prejuízo, naturalmente, da maioria da população brasileira, que ganhava na moeda nacional. Quando se fala da economia nesse período, outro produto que também aparece é a borracha. Claro, como eu coloquei para vocês aí, foi apenas um surto, um período de um pouco mais de 20 anos, onde a borracha teve um grande destaque no mercado internacional. A gente não pode esquecer que esse é um momento onde a segunda revolução industrial está bombando, há uma grande necessidade por esse produto no mercado internacional em vários setores, por exemplo, na indústria química e automobilística. Então, nesse momento, a exploração de forma mais natural possível na região amazônica se inicia. E sobre esse tema, eu gostaria de utilizar aqui um samba da Grande Rio, uma escola de samba aqui do estado do Rio de Janeiro. Era o Eldorado do látex no Brasil, a riqueza que a cobiça alimentou. Nessa história o tio Sam também entrou. No Tratado de Petrópolis tudo começou. O Acre da Bolívia eu ganhei. E a borracha para o mundo exportei. Cara dormente é a vida em flor. Na Maria Louca, delirante eu vou. Nossa, vários elementos aqui que conseguem explicar um pouco dessa trajetória. O que acontece, né? Você tem então a migração de várias pessoas para essa região para poder explorar essa borracha que está em ascensão nesse momento. Parece que as pessoas vão adentrando pela floresta amazônica, do lado brasileiro, e vão penetrando em outros territórios, como por exemplo da Bolívia. Então chega um momento, você tem vários brasileiros trabalhando nos seringais do lado da Bolívia. E o governo boliviano, naturalmente, vai reagir a isso. Então chega um momento onde tem emboscadas, tiroteios e muitos conflitos na floresta relacionados a essa questão do extrativismo da borracha, do látex. Como se equaciona essa presença de brasileiros no território boliviano? Então o tratado se monta dessa forma. Para o Brasil adquirir essas terras bolivianas, teria que construir a ferrovia Madeira-Mamoré. Nesse momento, o Brasil então conseguia, através do Tratado de Petrópolis, a mediação do Barão do Rio Branco, muito importante esse processo, esse território que hoje é o estado do Acre. Mas a construção dessa ferrovia foi muito difícil. Milhares e milhares de pessoas morreram, entre engenheiros, peões da obra, porque a construção de uma ferrovia em meio à floresta, em meio aos rios da Amazônia, em meio à malária, quer dizer, milhares e milhares de pessoas foram vitimadas nesse processo. E a ferrovia depois acabou até abandonada. É interessante porque naquele momento você representa uma grande riqueza na região. Há um grande crescimento da região norte do Brasil, em especial Manaus. Um dos símbolos da riqueza desse momento é o Teatro Amazonas, que está lá até hoje para evidenciar aquele momento de prosperidade. O problema é que a borracha ela vai ter um auge ali por volta de 1890, que vai ter 1910, 12 no máximo. O que acaba acontecendo é que a Inglaterra, por exemplo, a grande potência mundial daquele momento, vai começar a extrair látex das suas áreas coloniais da Ásia. Fora a própria borracha sintética, começava a aparecer naquele momento. Então, há um declínio dessa região. Gente, é importante destacar que quando eu falo em borracha, ela está muito longe do café. Né? Foi apenas um surto, um momento, mas é um produto que cabe ser lembrado nesse momento. Outro momento importante da borracha será na época da Segunda Guerra Mundial, já na década de 40, onde o Brasil desenvolveu novamente a extração desse produto, agora no sentido de esforço de guerra, criando até a figura dos soldados da borracha durante o governo de Getúlio Vargas. Mas isso é uma outra história. Seguindo aqui. Dentro dessa configuração territorial, então, a gente pode entender que o Brasil, nesse momento, vai ter um desenho muito parecido com o que a gente tem hoje, né, consolidando a maior parte dos territórios. Nessa chamada questão do Acre, foi muito importante a atuação do nosso diplomata Barão do Rio Branco, que inclusive vai dar nome à capital do futuro estado. Quando falamos da questão territorial, outro personagem muito importante também é o Marechal Rondon. Ele foi o nosso primeiro grande indigenista, incluindo inclusive o Serviço de Proteção Índia de 1910, que daria origem à FUNAI. Com as expedições de Rondon, conseguiu-se contato com vários grupos indígenas e também conseguiu-se mapear certas regiões do norte do Brasil e do centro-oeste. Temos inclusive um estado que faz uma homenagem a ele, Rondônia.
É importante notar que nesse processo de contato com indígenas, o Marechal Rondon tinha uma lógica que era muito clara: morrer se preciso for, matar nunca. Então esse contato, na maioria das vezes, procurava a preservação das comunidades indígenas. Claro que ele aproveitou esse momento também para estender o contato de linhas de telégrafo e com isso estabelecer comunicações com outras regiões do Brasil. Em relação ao Brasil à Primeira Guerra Mundial, tem um dado que é muito importante destacar. Claro, a nossa participação foi muito diminuta, se comparada principalmente com a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, enviamos apenas um corpo médico e também cuidamos do patrulhamento do Atlântico Sul e de regiões do Estreito de Gibraltar. Porém, é importante destacar que esse envolvimento do Brasil na guerra se dava num contexto do Brasil se aproximar das grandes potências do Ocidente. E aí é natural perceber que a população brasileira abraça essa ideia. Pena que esse engajamento da população brasileira, em alguns momentos, gerou ataques xenófobos contra imigrantes e descendentes de alemães aqui no Brasil. Mas é importante destacar que o principal aspecto da Primeira Guerra e do Brasil nesse momento foi o processo de substituição de importações. O que ocorria? As grandes potências que nos forneciam industrializados estavam envoltas no esforço de guerra. Então o que acaba ocorrendo? Temos que produzir aqui dentro o que antes nós comprávamos delas. Então, nesse sentido, foi muito importante porque começou a fomentar uma indústria nacional nas primeiras décadas do século XX. Importante perceber que com esse crescimento das fábricas, principalmente no Rio e em São Paulo, a gente vai ter aí o início do movimento operário brasileiro, reivindicando direitos e melhores condições de trabalho. Essas foram as principais características dos aspectos políticos e econômicos da Primeira Guerra Mundial. Por hoje é só, mas não se esqueça, dê o like no vídeo se você gostou, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!